Boa tarde a todos, mais um Cultura em Página. Esse mês de agosto será totalmente dedicado à literatura russa e por conta disso, então, dedicamos este mês de agosto ao nosso ouvinte Teobaldo Mesquita, que é um amante inveterado da literatura russa. A literatura russa foi de extrema importância para a literatura mundial em vários sentidos, basta citar apenas um. O movimento simbolista, que nasceu, na verdade, do decadentismo francês, deve muito à literatura russa. Então, entre várias contribuições aí da literatura russa, tem essa, né? A literatura russa tem escritores punjantes, personagens inesquecíveis, e qualquer amante da boa literatura não pode se furtar a conhecer um pouco desse universo. O livro, então, que nós vamos falar para esse primeiro sábado de agosto, dia 6, é o livro Duas Narrativas Fantásticas, do Fyodor Dostoiévski. E, portanto, este livro maravilhoso vai trazer duas narrativas fantásticas. Uma é a Dócil e a outra é O Sonho de um Homem Ridículo. Ambas as narrativas são traduzidas pelo Vadim Nikitin. A editora é a editora 34 e eu, evidentemente, comprei os 4 volumes aqui em Irati, no sebo da minha querida amiga Luísa Nelma Filos. Esses livros vocês podem encomendar no sebo da Luísa, ou quem quiser gostar da tecnologia pode fazer isso no conforto da sua casa pela estante virtual. Então, palavras do querido professor Paulo Bezerra. Um homem maduro, bem situado economicamente, dono de uma casa de penhores, e uma jovenzinha saindo da adolescência, órfã de pai e mãe, sem meios de sobrevivência. Um tema dos mais triviais na literatura do século XIX. Só que sob a pena de um gênio, o trivial pode tornar-se sublime. E é o que acontece com a Dócil, de 1876. Essa obra-prima situada entre o conto e a novela. O narrador está diante do caixão de sua mulher e tenta unir os fios do enredo e contar a história dos dois. Ele é um ex-oficial que recebeu da sociedade a pecha de covarde, passou por toda sorte de humilhação e, graças a uma herança, monta um negócio e se torna usurário. A partir daí, põe em prática as leis da sociedade e dá à condução dos negócios um tom racionalista e frio, baseado no cálculo e na vantagem. Torna-se consciente do seu próprio poder e sente um prazer quase erótico em dominar os seus semelhantes, tema caro a Dostoiévski. Isso o leva a criar uma carapaça, um quase culto do isolamento, causa do silêncio e da distância entre ele e a mulher amada, e, por consequência, da tragédia que os acomete. Dostoiévski é avesso a qualquer tipo de linearidade na construção de suas personagens, e a imagem desse usurário é a prova disso. A despeito de toda a rotina decorrente de sua atividade, é homem de leituras várias, dotado de impressionante sensibilidade. Depois de citar para Dócil as famosas palavras em que Mefistófeles define a contradição da alma humana, observa a reação da jovem nesses tons. Mesmo à beira da ruína, as grandes palavras de Goethe resplandecem. Ele traduz um amálgama de contradições. É egoísta reles e o mais generoso dos homens, covarde e rebelde, capaz de olhar a verdade nos olhos e se revoltar contra as condições que o fizeram assim. É racionalista que segue com rigor um sistema de acumulação de capital com um fim bem definido e homem capaz de rompantes emotivos, de beijar os pés da amada e o chão que ela pisa. Quando esbarra na mocinha que poderia fazê-lo feliz,
já está contaminado demais pelas leis do negócio. Poderia dizer com Paulo Honório de São Bernardo, do nosso Graciliano: foi a profissão que me fez ruim. Quando tenta consertar as coisas, já é tarde demais. O silêncio tormentoso que se erguera entre ele e Adócio já era uma barreira intransponível. Ao término da história, o usurário narrador se volta contra a sociedade, suas leis, usos e costumes, e deplora a rotina que degrada a natureza humana. E seu drama pessoal dá um salto extraordinário, ganha dimensão cósmica. O sol também está morto, tudo está morto. O silêncio que antes era só deles dois, agora é de toda a terra. Aliás, essa imagem do sol morto dá dimensão literária igualmente universal ao relato. Vamos encontrá-la em Shakespeare, mais precisamente em Otelo, no monólogo do Mouro após a morte de Desdémona. O Sonho de um Homem Ridículo, de 1877, retoma o tema da Idade de Ouro, da utopia social muito recorrente na obra de Dostoiévski. Podemos encontrá-lo em Crime e Castigo, Os Demônios, O Sonho de Stavrogin, no capítulo com Tilkonov, no Sonho de Wisłów em O Adolescente. Neste, a Idade de Ouro é definida como o mais improvável de todos os sonhos que já houve, mas pelo qual os homens deram toda a sua vida e todas as suas forças, pelo qual morreram e mataram profetas, sem o qual os povos não querem viver e não conseguem nem morrer. No breve relato, o sonho de um homem ridículo em que, ao contrário de Adócio, o sol é fonte de vida, Dostoiévski expõe sua concepção do destino histórico do homem e da cultura, duas pequenas obras-primas. Então, não deixem de ler, né? Porque é uma coleção, são duas narrativas curtas, maravilhosas. Eu tive o privilégio de assistir no Teatro Ágora de São Paulo por 3 vezes O Sonho de um Homem Ridículo com o Frateschi, um primor. Então, se lendo é tão sublime, imaginem isso no teatro. Bom, ainda algumas informações sobre a obra. Designadas pelo próprio autor como narrativas fantásticas, as 2 novelas aqui reunidas foram publicadas pela primeira vez nas páginas do Diário de um Escritor, publicação mensal redigida por Dostoiévski entre 1876 e 1879. Em Adócio, um homem desesperado refaz diante do cadáver da mulher a história de seu relacionamento, tentando compreender passo a passo as razões que a levaram ao suicídio. Já em O Sonho de um Homem Ridículo, o narrador, a ponto de acabar com a própria vida, adormece na poltrona diante do revólver carregado. Principia então um dos sonhos mais extraordinários da história da literatura, durante o qual Dostoiévski anuncia a possibilidade de uma vida utópica em outro planeta antes de seus habitantes serem contaminados pelo veneno da autoconsciência. Ambas as narrativas partilham da mesma introspecção verrumante que Boris Schneiderman apontou no protagonista de Memórias do Subsolo, livro com o qual estas obras mantêm grande afinidade. Tanto lá como aqui, o escritor russo submete a forma do monólogo a tal intensidade dramática que o resultado ultrapassa as fronteiras daquilo que nos costumamos a chamar de literatura. Então, para despertar mais o gosto dos nossos ouvintes, eu lerei o trecho do capítulo 1 de Adócio e depois também do capítulo 1, Sonho de um Homem Ridículo. Então vamos ao primeiro capítulo de Adócio, intitulado Quem era eu e quem era ela. Que maravilha poder falar de Dostoiévski, né? Então vamos lá. Pois enquanto ela ainda está aqui, tudo bem. Me aproximo e olho a cada instante,
Só que amanhã vão levar embora. E como é que eu vou ficar sozinho? Ela agora está na sala sobre a mesa. Juntaram 2 mesas de jogo e o caixão vai ser amanhã. Branco, um Gross de Naples. Branco. E aliás, nem se trata disso. Eu não paro de andar e querer esclarecer tudo para mim, pois já faz 6 horas que eu quero ver claro e não encontro meio de juntar as ideias num ponto. O fato é que eu não paro de andar. Eis como isso aconteceu. Vou simplesmente contar na ordem. Senhores, estou longe de ser um literato, e os senhores podem ver isso, mas não importa. Vou contar assim como eu mesmo entendo. É aí que está todo o meu horror, eu entendo tudo. Se querem saber, ou melhor, se é para começar bem do começo, ela vinha então à minha casa, muito sem cerimônia, penhorar objetos para pagar um anúncio no Avós, que dizia que, bem, assim, preceptora, à disposição inclusive para viajar, dar aulas em domicílio, etc, etc. Isso foi bem no começo e eu, é claro, não a distinguia dos outros. Chega como todo mundo, bem, etc. Mas depois passei a distingui-la. Ela era franzina, loirinha, de estatura um pouco acima da mediana. Comigo era sempre desajeitada, como se perturbasse. Acho que com todos os estranhos ela era assim também, e eu, é lógico, era para ela a mesma coisa que esse ou aquele, isto é, se tomado não como penhorista e sim como homem. Mal recebia o dinheiro, no mesmo instante virava as costas e ia embora, e sempre calada. Os outros tanto discutem, pedem, pechincham, para que lhes deem mais, essa aí não, o que lhe derem. Sempre acho que estou me atrapalhando todo, sim. O que me surpreendeu, antes de mais nada, foram os seus objetos. Brinquinhos de prata banhados em ouro, um medalhãozinho chinfrim, objetos de 20 compeques. Ela mesma sabia que valiam quando muito 10 compeques, mas pelo seu rosto eu via que para ela eram uma preciosidade. E de fato, isso era tudo que lhe tinha ficado de seu papacha e de sua mamacha, como soube depois. Uma vez me permiti sorrir diante dos seus objetos. Isto é, vejam só, nunca me permito uma coisa dessas. Tenho com a clientela um tom de gentleman, poucas palavras, cortês e severo. Então agora eu li um excerto de Adócio e agora nós vamos ao Sonho de um Homem Ridículo. Tudo isso com o desejo de aguçar os nossos ouvintes para a leitura do nosso querido Dostoiévski. Então vamos lá. Sonho de um Homem Ridículo, de 1877. Eu sou um homem ridículo. Agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora já nem me zango. Agora todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, aí é que são ainda mais queridos. Eu também riria junto, não de mim mesmo, mas por amá-los, se ao olhar para eles não ficasse tão triste. Triste porque eles não conhecem a verdade, e eu conheço a verdade. Como é duro conhecer sozinho a verdade. Mas isso eles não vão entender. Não vão entender. Antes, porém, eu me sentia muito consternado por parecer ridículo. Eu não parecia, eu era. Sempre fui ridículo. E sei disso, talvez, desde que nasci. Talvez desde os 7 anos já soubesse que sou ridículo. Depois fui para a escola, depois para a universidade, e ora, quanto mais estudava, mais aprendia que sou ridículo. De modo que todos os meus estudos universitários
como que só existiram afinal para me provar e me explicar, à medida que neles me aprofundava, que sou ridículo. Assim como nos estudos acontecia também na vida. A cada ano aumentava e se fortalecia em mim essa mesma consciência do meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim o tempo todo, mas ninguém sabia nem suspeitava que, se havia na Terra um homem mais sabedor do fato de que sou ridículo, esse homem era eu. E era justo isso que mais me ofendia, que eles não soubessem disso. Mas aqui o culpado era eu mesmo. Sempre fui tão orgulhoso que por nada no mundo jamais iria querer confessar o fato a ninguém. Esse orgulho cresceu em mim ao longo dos anos. E se acontecesse de me deixar confessar diante de quem quer que fosse que sou ridículo, creio que imediatamente, na mesma noite, estouraria os miolos com um revólver. Ah, como eu sofria na adolescência, com medo de não aguentar e de repente acabar de algum jeito me confessando aos amigos. Mas desde que me tornei moço, apesar de reconhecer mais e mais a cada ano a minha horrível qualidade, que por motivo qualquer fiquei um pouco mais tranquilo. Por um motivo qualquer, justamente, porque até hoje não sei bem por que motivo. Talvez porque na minha alma viesse crescendo uma melancolia terrível por causa de uma circunstância que já estava infinitamente acima de todo o meu ser. Mais precisamente, ocorrera-me a convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Fazia muito tempo que eu vinha pressentindo isso, mas a plena convicção surgiu no último ano, assim de repente. Senti de repente que para mim dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Passei a perceber e a sentir com todo o meu ser que diante de mim não havia nada. No começo me parecia sempre que, em compensação, tinha havido muita coisa antes, mas depois intuí que antes também não tinha havido nada, apenas parecia haver, não sei porquê. Pouco a pouco me convenci de que também não vai haver nada jamais. Então, de repente, parei de me zangar com as pessoas e passei a quase nem notá-las. De fato, isso se manifestava até nas mínimas ninharias. Estou, por exemplo, andando na rua e vou dando encontrões nas pessoas. E não era por andar mergulhado em pensamento sobre aquilo que eu tinha para pensar. Já então cessara completamente de pensar, tudo me era indiferente. E se ao menos eu tivesse resolvido as questões? Não resolvi nenhuma. E quantas havia? Mas para mim tudo ficou indiferente e as questões todas se afastaram. Então li para vocês 2 excertos, um de Adócio e o outro de O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski, com tradução do nosso querido Vadim Nikitin, desejando a vocês uma boa leitura e uma excelente entrada no mundo da literatura russa. Então vamos encerrar agora com uma canção da Chavela Vargas, que é a dama da cultura mexicana, com a música No Volveré. Leiam e sejam felizes.